Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar hoje aqui presente. Eu queria agradecer primeiro ao Sebrae pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com o empreendedor. Todos nós que geramos negócios temos a veia empreendedora. Agora é hora do almoço, né? Estamos com fome, sábado, um dia maravilhoso lá fora, um final de semana que promete ser daqueles para a gente estar com a família, no entretenimento, no lazer. Contudo, estamos aqui, buscando o quê? Novas alternativas, novos meios, maneiras de fazer diferente e fazer melhor o nosso negócio. Aqui ainda ninguém exporta. Talvez alguns já tenham a empresa aberta, já em funcionamento, e outros ainda com o projeto, aprimorando isso, buscando mais informação para que esse projeto saia da gaveta e venha para a execução definitiva dele. O tema: como vender na América Latina? Eu entro com uma pergunta: por que vender na América Latina? Por que partirmos para uma exportação? Para aquelas empresas já consolidadas no mercado nacional, micro e pequenas empresas, que fazem o nosso Brasil. Mais da metade das carteiras assinadas vem em função das micro e pequenas empresas. Primeiro ponto de por que irmos a uma exportação, as vantagens que nós temos quando iniciamos esse processo de colocar o nosso produto para o exterior, vem com a melhoria de processos. O empresário, ele imagina que nesse primeiro momento, quando ele pensa em vender lá fora, a primeira coisa que vem na cabeça dele: eu preciso vender mais, as vendas caíram, agora é hora de, eu tenho que incrementar esse meu faturamento, senão eu estou ferrado. Aí a porca vai torcer o rabo. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar os meus números. Então ele pensa na geração de receita, na geração de riqueza. Contudo, existem outras vantagens intrínsecas ao processo de exportar, que ele vai perceber no decorrer da exportação, que ele vai conseguir, inclusive, melhorar a empresa no mercado interno. Melhoria de processos, para que a gente possa levar esse nosso produto ou serviço para o exterior, nós precisamos nos adequar, nós precisamos colocar a nossa empresa num outro patamar. Essa melhoria de processos, a gente pode ter alteração na matéria-prima, porque essa matéria-prima que nós trabalhamos hoje no mercado nacional, se nós produzirmos com ela, aquele meu potencial novo cliente no exterior, não vai aceitar. Agora, o tempo que eu produzo também não é competitivo, é competitivo aqui dentro. Mas eu preciso agora automatizar o meu processo de produção. E a automação não é só para as grandes empresas, não. As soluções que encaixam no bolso do empreendedor,
e que fazem grande diferença. Quando a gente vai para o mercado externo, a gente diminui os riscos da nossa empresa. Como é que eu diminuo o risco, Ied? Eu começo a pulverizar a minha carteira. A gente fala da não concentração, não é? da empresa com aquele grande fornecedor que compõe 80% da nossa receita. Não, vamos fugir disso. Nós vamos agora liberar uma cota da nossa produção para a exportação. Mas nós não devemos iniciar a exportação porque estamos ruins. Não, mas a hora que ficar bom eu largo isso aí, eu não quero nem saber do cara lá no Chile, eu não quero mais desse camarada na Argentina, eu não quero mais vender lá para o Uruguai, eu vou voltar aqui para atender o meu amigo aqui do bairro do Limão, aqui em São Paulo, eu vou vender na freguesia do Ó, em Santo Amaro, eu volto a atender o meu mercado. Gente, a exportação ela não pode ser uma troca, não é uma substituição. Ela é o plano de crescimento da empresa. Nós temos que colocar a exportação ao lado do mercado nacional. E dessa forma a gente diminui o risco. Porque quando eu vou lá para fora, quando eu mando o meu produto para o Uruguai, todos aqui disseram que a coisa aqui no Brasil não está muito boa, não é? Porque a situação política que nós vivemos hoje, essa turbulência toda, afeta a nossa economia. E aí afeta diretamente o nosso negócio. Quando nós vamos para fora, nós pulverizamos também o risco do ambiente externo. Agora nós estamos também dividindo isso com o Panamá, com a Colômbia, com o Peru. Dessa forma a gente consegue ter um crescimento muito mais sustentável e mais seguro para o caixa da nossa empresa. Outra razão interessante e muito valiosa para a exportação é a fuga da sazonalidade. Então, nós temos aqui, de repente, algum de vocês que produzem apenas no verão, ou produtos que se encaixam em empresas de biquínis, por exemplo. Qual é o pico, não é verdade? Então, nós vamos buscar outros mercados. O camarada, ele produz em São Paulo, vende em São Paulo, mas ele vai ter que vender biquíni aqui no Brasil, no Nordeste, né? Para ele ter a continuidade do processo dele. Senão, ele vai sofrer com isso. E nós buscamos essa exportação também para não nos tornarmos refém da sazonalidade. Uma outra vantagem muito interessante, que o empresário só vai perceber também depois, é da internacionalização da marca dele. O valor agregado que virá quando ele começar a exportar. Ele não percebe isso antes. Ele não percebe, ele não sente ainda no processo de exportação. Mas ao passo que ele começa a exportar, ele tem valor agregado à marca dele. Eu, na condição de comprador, se eu tenho hoje, numa concorrência, duas empresas com o mesmo preço, e conhecendo o histórico dessa empresa, eu sei que uma exporta e a outra não. A minha decisão penderá, obviamente, para aquela que exporta. Porque ela não só foi avalizada pelo mercado nacional, como também já passou pelos critérios rigorosos de certificações para atingir o mercado externo. Existem segmentos, por exemplo, no caso do frango, que as plantas brasileiras, elas vendem para o mundo inteiro, mas muitas não conseguem vender, por exemplo, no Japão.
Porque existe lá uma substância chamada nicarbazina, que o Japão, a tolerância é 0. Agora, essa planta que se encaixa nesse critério do Japão, passa a ser diferencial no mundo inteiro. Quando eu tenho a pesquisa de mercado, eu obtenho informações geográficas daquele país, demográficas, econômicas, políticas. Ótimo, isso é importantíssimo. Mas o que nós queremos aqui hoje? Nós queremos gerar mais negócios. Nós queremos aumentar a venda de cada um de vocês. É por isso que vocês estão aqui. Vocês estão buscando meio, não de entender sobre a Argentina, o que se passa lá, a questão política da Argentina, o que vocês querem. Eu quero colocar o meu produto na Argentina, eu quero vender para o argentino, eu quero o meu produto na gôndola daquele supermercado argentino, eu quero o meu produto nas fábricas argentinas, eu quero o meu serviço chegando para aquele consumidor uruguaio. Para isso, nós desenvolvemos a prospecção, porque muito mais do que informação, é fazer com que a tua empresa chegue direto para quem vai comprar o teu produto. Como é que isso vai suceder? A nossa pesquisa e prospecção de mercado, ela fará uma análise SWOT da tua empresa e daquele mercado, entendendo as forças que nós temos, como nós chegaremos lá, quais são os pontos positivos da nossa empresa e do nosso produto. Ela também identificará quais são as fraquezas que nós temos, aonde nós estamos cambaleando, onde nós precisamos melhorar. Ela vai apontar isso para a gente. Quais são as oportunidades dentro daquele mercado? A Síria está em guerra lá de novo, vamos voltar. Vamos vender material de construção para lá. Nós estamos falando em negócios. Então, onde a gente menos imagina, existe oportunidade. E a pesquisa, ela vai apontar isso para a gente. E quais são as ameaças? O porto lá é complicado, hein? Vamos vender lá para a Síria, mas agora temos que mandar para o Líbano. Vamos mandar para o porto lá de Dubai. E de lá eles que se virem e façam a distribuição deles. É importante essa mensuração de dados, todas essas informações, para que a gente componha o nosso planejamento lá atrás. Quem são os nossos concorrentes lá? Nós teremos concorrentes na Argentina, obviamente, que atendem aquela região, uma empresa em Buenos Aires, no distrito de Buenos Aires, capital federal, mas ela tem um fornecedor na grande Buenos Aires, que leva 2 dias, 48 horas para entregar o produto. Qual será a nossa estratégia para bater esse concorrente nosso lá? A pesquisa e prospecção, ela vai mostrar isso para a gente. E também muito importante, quando a gente vai para um outro país, identificar quais são os aspectos culturais, as diferenças que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, nosso país continental, com certeza aqui a gente tem baianos, mineiros, paulistas, catarinenses,
E é diferente de se vender um produto lá em Porto Alegre e usarmos a mesma política, a mesma técnica de negociação para vender em Manaus. Porque as pessoas são diferentes, os gostos são diferentes, os costumes são diferentes. E é importante que nós tenhamos isso previamente, antes da nossa ida para lá. Porque senão a gente vai dar um tiro no escuro. A pesquisa e prospecção de mercado, gente, ela vem para preservar o nosso capital. Ela vem salvar o nosso dinheiro. Ela vai fazer com que você preserve o teu recurso. Saiba, enxergue com o mínimo de risco possível, porque há risco. Se não há risco, não há negócio. Mas que você minimize esse risco para obter êxito na operação. Numa ocasião, um amigo de Istambul, com uma comitiva vindo da Coreia do Sul, já tinha praticamente a venda pronta, tudo certo, tudo pronto para acontecer, tinha domínio do produto, tinha preço, bateu todos os concorrentes, pronto para fechar o negócio. Ele termina e diz: gostaram do meu produto? Nesse momento, gente, os coreanos começaram a torcer o nariz, um olhou para a cara do outro. Por quê? O amigo de Istambul não se ateve que essa posição era ofensiva para aquele povo tradicional, para aquele comprador tradicional sul-coreano. Porque expunha a parte frontal do homem. E aí houve um desconforto, e nós tivemos que interagir para que não perdêssemos a venda. Então, era uma venda que se concretizou, mas estava praticamente pronta, não havia constrangimentos, mas naquele momento poderia ter corrido algum risco. Entenderam? E apenas um, e acabou puxando aquele constrangimento, apenas um entre eles, os demais mal perceberam, mas havia um que ainda tinha algo com ele mais tradicional. Então é importante, gente, que a gente conheça os aspectos culturais do país que nós atingiremos. Na prospecção que nós fazemos, aí está o grande diferencial, é que nós levaremos, enquanto pesquisamos, criaremos com a empresa um roteiro aonde essa empresa, futuro comprador, nos dirá informações valiosas sobre o mercado que ele está querendo entrar, sobre o concorrente, porque nós não vamos diretamente como empresa, nós somos a Câmara de Comércio fazendo uma pesquisa de mercado. O comprador lá, ele não tem o entendimento de que estamos entrando para pôr a mão no bolso dele. Ele nos recebe de maneira aberta, com a guarda baixa. É aí que nós podemos ouvi-lo. Como vender se nós não sabemos o que o cliente quer comprar? Nós não entraremos numa relação de compra e venda. Com a pesquisa e prospecção de mercado, nós entramos numa relação de fortalecimento do nosso relacionamento, e venda é relacionamento, depois é produto, depois é qualidade,
depois é prazo de entrega. Vocês têm isso dentro da empresa de vocês? Aquele fornecedor de vocês que há já uma relação de amizade, há uma relação de confiança. Então nós, na pesquisa, nós já começamos a prospectar. Eu pergunto para você, comprador, o que é que falta no teu mercado? Eu estou saindo aqui do Brasil, estou pedindo a você 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, não para te vender algo. Eu quero entender qual é a sua necessidade. Eu saio do meu país e venho ao teu país, não venho chutar a tua porta e colocar um produto sobre a tua mesa. Eu saio do meu país. Passagem aérea, hospedagem, alimentação, tempo, gente, que é o artigo mais precioso que a gente tem. E eu venho aqui para ouvi-lo. Eu venho aqui para entender o que é que você precisa. O que é que está errado no mercado, que até agora, os meus concorrentes, franceses, italianos, chineses, espanhóis, estão deixando de fazer, porque eu quero entrar aqui no teu mercado, aqui no Equador, na Argentina, saindo da América Latina, eu quero vir aqui na Rússia e fazer a diferença. Eu sou uma micro e pequena empresa no Brasil, mas sou eu que movimento o Brasil. Eu sou uma micro e pequena empresa, mas eu não sou pequeno. Eu tenho uma estrutura enxuta, mas eu sou grande. Então aí, gente, a gente já começa, você, a tua empresa, começa a criar um elo diferente com esse potencial comprador. E isso fará a grande diferença no que vem depois. Com todas essas informações, com todos esses dados, com esse roteiro que nós entregamos à empresa, nós entregamos fielmente. Então, tudo que ele responder, nós traremos à tua empresa, de modo que ele disse, sem nenhuma alteração. Logicamente, há um laudo final, uma conclusão nossa sobre aquele mercado. Se disser, eu quero vender meu produto na Argentina, e nós dissermos, não, não dá para vender lá. Nós não vamos vender lá. Seu produto tem que ser vendido na Itália, porque nós identificamos que lá é o melhor alvo. Ok, pessoal? O Brasil para exportar no Mercosul. Ou seja, tenho muitas perguntas. A primeira pergunta é, qual é o benefício do Brasil em estar no Mercosul? A outra pergunta é se o Brasil tem que fazer dupla tributação no Mercosul. Por exemplo, eu estive fazendo negócios com a Espanha e o problema que eu tive foi a dupla tributação, ou seja, que eu tributava no Peru e também tributava na Espanha. Então, o negócio não era muito rentável pela tributação. Então, eu gostaria de saber se o Brasil tem dupla tributação com o Mercosul. Com o Peru, exatamente. A outra pergunta é, quais são os médios para fazer a exportação recomendável para as pequenas e microempresas. Também a outra pergunta é quais são os benefícios do Estado brasileiro para as micro e pequenas empresas do Brasil. Obrigado. Qual é o teu nome? Guilhermo. Obrigado, viu, Guilhermo, pela participação. Guilhermo, não há dupla tributação, ok? Assim como ocorre com a Espanha, no Brasil para o Peru não há dupla tributação. Para se vender no Mercosul, apesar de que o Peru não faz parte do Mercosul,
mas é um membro associado do Mercosul, ele não é membro do Mercosul. Para os países que são membros do Mercosul, e aí a gente inclui outro associado, no caso do Chile, por exemplo, é como se nós estivéssemos, para simplificar, vendendo para o Rio de Janeiro, como se nós estivéssemos vendendo para Minas Gerais, é como se a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Venezuela, fosse um estado brasileiro. A diferença é que nós não teremos aí o ICMS e os impostos que nós temos aqui internamente. Então, valendo, Guilhermo, os benefícios para quem vem de fora é a exclusão dos impostos. Okay? Então, na formação do nosso preço de venda, se eu vendo o meu produto a R$10 aqui no Brasil e eu tenho os impostos para formar esse preço, eu excluo esses impostos. Então, o meu preço de venda não será mais R$10, talvez 6, ok? Em alguns casos, como ocorreu conosco, um camarada, ele produz doce de leite, aquelas barrinhas de doce de leite, e ele queria um mercado na Europa, identificou Portugal, por ser um país muito mais fácil para ele, pela língua, né, pela proximidade que a gente tem, os portugueses estão muito próximos da gente. Ele vende o produto dele aqui no Brasil a R$5. O comprador português está disposto a pagar 10 euros pelo produto dele. Ele vende a R$5 e tem os impostos, ele paga impostos em cima de R$5, que ele vende no mercado interno, e lá fora ele encontrou, nós identificamos, um potencial comprador que paga 10 euros para ele, logicamente colocado lá. Aí tem custo de frete, adequação de embalagens, todo o processo, correto? Ainda assim, é muito vantajoso. Boa tarde a todas e a todos, parabéns pela palestra. Meu nome é Paulo França, sou presidente da empresa PFC Internacional. Eu queria saber se vocês têm um caso prático na área de negócios imobiliários, empresa que incorpora aqui no Brasil, constrói e tenha se internacionalizado a partir da América Latina. O que você sugere nesse segmento? Oi? Paulo, a maioria das... Estamos em cima da hora. A maioria das grandes empresas do exterior, as grandes gostariam muito de entrar aqui no Brasil, mas existe um certo entrave em tudo isso. As pequenas também vêm para o Brasil, e nós vamos para lá, tanto com as grandes quanto com as pequenas, tá? A Câmara, ela se especializou no segmento imobiliário aqui, devido à grande procura de empresas do exterior querendo se instalar no Brasil e empresas do Brasil querendo se instalar em outros países, tipo Paraguai, tipo Uruguai. Então, todo esse segmento imobiliário, nós atuamos com os principais experts nesse assunto imobiliário, tá? Eu só lamento que nós estamos aqui com o horário já cravado, tá? Hã? Já? Respondeu? Tá. Mais alguma pergunta, gente? Ixi. É melhor a hora que nós terminarmos aqui, porque vamos cumprir o horário que eticamente é perfeito. E nós vamos estar ali fora. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Eu vou passar para o IED aqui para ele dar a conclusão. É só para finalizar e dizer também a vocês que o nosso diretor de comércio exterior estará daqui a pouco. Tem uma rodada de negócios, ou talk show às 16 horas. Nós teremos o nosso diretor de comércio exterior e também o nosso despachante aduaneiro, que aí vai poder tirar todas as dúvidas
mais específicas do produto de cada um de vocês. Ok? Tudo bem? A gente já fala já. Gente, parece um mundão muito complicado fazer essa tal de exportação. É importante colocar isso é igual bula de remédio, não é? Você pega lá, deu uma lida, fala, não vou tomar esse trem não. O processo, a Câmara ela está a facilitar esse processo de exportação. Nós temos desde o A até o Z para fazer com que o teu produto saia daqui e chegue no destino. Nós temos pessoal capacitado para, inclusive, negociar para você, para que você se preocupe única e exclusivamente com a tua empresa, o teu processo produtivo, para que você faça melhor, mais rápido e mais barato. Ok?